Olá! Nossa convidada do nosso Conversa de Peso de hoje já esteve conosco aqui nessa bancada. Convido vocês a recuperarem um pouco dessa história, está lá no nosso canal do YouTube. A convidada de hoje é a vice-diretora da faculdade INH, nossa parceira aqui na Vale TV, e veio conversar com a gente um pouquinho sobre 2020, sobre os desafios desse momento difícil que todos nós ainda estamos atravessando, e agora com a chegada do vestibular 2021. Vamos falar um pouquinho dos cursos e também dos desafios que a gente tem para os próximos períodos enquanto a vacina não chegar. Como fica a aula à distância, como fica a aula presencial? Evidentemente que também são as perguntas que ela se faz. Renata Ros, muito bem-vinda à nossa Conversa de Peso. Eu te agradeço, Rodrigo, pelo convite, né, e retornar aqui ao teu programa. Para a gente é sempre muito especial poder conversar com você. Que ano foi esse? Está sendo, né? Hoje 16 de novembro. Que ano é esse, Renata? Esse é um ano que a gente tem se desafiado, né, como pessoa, como gestores, como liderança. Acho que é um ano para todos nós, como sociedade, a gente se pensar. E os desafios, eles foram de toda a ordem, né? Foram desafios como trabalhar remoto, como transformar as nossas aulas e o nosso jeito para algo que era totalmente novo, pelo menos para a gente, que vinha de a gente trabalha numa instituição assim que preza muito pelo contato, por estar perto, por trabalhar junto, né? Então a gente teve que se transformar nesse momento e, além disso, todas as perguntas administrativas, de gestão financeira, né? Então, tem muita coisa para te contar aí. A gente viveu esse ano e que vai ficar memorável, né? Acho que todos nós estamos aprendendo muito. Acho que a palavra do ano, né? Aprendendo. Reinventando é a palavra que mais foi dita no ano. Sim. Dá para dizer isso de uma entidade quase bicentenária como é a INH? Apesar da faculdade ser o braço mais jovem da instituição, né? Mas é uma instituição quase bicentenária. Sim, mas eu percebo, assim, depois desse tempo na gestão, que ela tem duas formas de se mover, vamos dizer assim. Existe a educação básica, que tem todo um legado e um jeito de fazer, que preza pela tradição e que tem um pé na inovação e que é cuidadosa nos processos. Eu sempre fico muito admirada, assim, como a educação básica tem cuidado com os processos e ela tem uma equipe robusta de pessoas sempre pensando tudo junto. E então ela sempre é o nosso carro-chefe. A educação básica, ela vai e a gente vai aprendendo, assim, né? Eu aprendo muito e eu já vejo o outro movimento do ensino superior e técnico. Nós somos mais novinhos, né? Então a gente tem esse pique assim meio alegre, faceiro de fazer as coisas e daí experimentar aqui e vamos ver aqui. E então a gente tem espaço para errar mais também por ser mais novo e tem esse espaço. A inovação acontece conosco, eu vejo assim muito mais um movimento acelerado nosso. Nós temos uma aceleração maior. É maior a exigência sobre a inovação em cima da faculdade, por exemplo? Não, acho que os dois sofrem exigências. Porque esse peso da tradição, ele não pode ficar demodé, né? Não pode ficar uma coisa que ficou para trás, que já não... Então, eles também sofrem essa exigência. Tanto que a educação básica já estava estudando, antes de nós, a questão da tecnologia. Antes da gente, antes do superior, tá com a mão na massa da tecnologia, a educação básica já vinha estudando e os professores estavam muito atentos e atualizados. Porque é demandado deles que eles estejam cientes desse novo mundo que está aí, porque eles têm que preparar líderes para um novo mundo também, né? Mas como a gente... Então, assim, é isso que eu digo. Existe duas instituições, pelo menos duas, acho que existe mais, né? Porque tem as unidades também que o diretor tem que trabalhar, que são muito diferentes, o Pindorama e o Oswaldo Cruz, na sua cultura, assim. Então, tem mais instituições e a gente aprende muito nesse contato, nessa diferença, a gente vai se olhando e vai vendo. Então, o que funciona para mim, eu já compartilho, o que funciona para eles, a gente compartilha nas nossas reuniões. Então, eu tenho muita admiração, mas eu sei do peso que é, tá?
no ensino, na educação básica, nesse sentido, como sempre trouxe, né, na nossa primeira conversa, resgatando, Renata, como é que estão tuas costas, né? E eu senti menos no ensino superior e técnico por conta disso. É mais leve ali, a gente experimenta e enfim, e ousa bastante, assim, né? Não tem toda essa tradição. Então. A gente, ano passado, conversou muito da evolução de uma linguagem de vídeo, da possibilidade tanto de a gente ter os alunos se preparando cada vez mais para essa digitalização, e o vídeo é essa forma de comunicação perfeita, né, da imagem com a luz, com o movimento, com a forma. E este ano não teve muita teoria a ser aplicada. Teve que ir para frente das câmeras mesmo, né? Não teve escolha de se preparar. Como é que foi esse desafio para vocês todos, hein? Para vocês, direção, professores, alunos? É live para um lado, é aula virtual do outro lado, é palestra, é seminários ocorrendo. Sabe, Rodrigo, eu tive com um querido Joel Reichert, né? Ele falou assim, que o futuro tem a ver com... que o hoje tem a ver com o futuro, assim, né? Ou seja, assim, o que a gente vai dizer do que a gente fez hoje vai ser um pouco como a gente vai estar lá no futuro, né? Olhando para trás e vendo que a gente... Bom, até que a gente se saiu bem, né? Diante de tudo que a gente não tinha e tinha que se preparar. Eu acho que vai ser um pouco isso, assim. Tu tá me perguntando a leitura de hoje, como é que está sendo. Está sendo assim, as pessoas... Quem tem mais... perfil para se jogar e vai indo e vai aprendendo e vai ficando melhor a cada momento. Eu percebo assim que a gente está progredindo, né? Mas mesmo quem não teve perfil teve necessidade. Teve necessidade, mas também podia ficar numa zona mais confortável, assim. A gente não fazia exigências com as pessoas de você tem que fazer live, Entendi. Você tem que fazer nada, assim, né? A gente deixou as pessoas irem construindo o seu jeito. Fizemos uma série de palestras, enfim, né? Aprendemos com quem estava aí, as pessoas que tinham expertise, mas também deixamos as pessoas muito à vontade. Evidentemente não foi uma coisa jogada. Não, as mas pessoas foi estavam tudo muito rápido. Né? Muito rápido. E claro que a instituição superior também já tinha uma relação com a tecnologia, porque não tem como não ter, né? A gente tem. Mas não dava para exigir que todo professor performasse da mesma forma, né? Então, a gente foi assumindo esse lugar da diferença, como na sala de aula. A gente não exige lá que todos os professores performem da mesma forma na sala de aula presencial. Eles têm a autoria deles, o jeito deles, né? E eu acho que o encantamento também é esse, que a gente possa ter essa diversidade de modos de fazer, né? De modos de ensinar, de modos de ser com o seu aluno, o que tem uma linha que atravessa, vamos chamar assim, transversal, que vem, que é a nossa cultura, o nosso respeito pelo outro, pela diferença, né? Por acreditar nos valores que a instituição acredita. Então, isso todos temos que comungar, mas temos que respeitar também a diversidade, né? Eu acompanhei vários projetos que vocês vêm desenvolvendo e, sobretudo, os projetos in company, que é essa inovação que nos últimos anos vocês vêm caminhando. Eu vi Cerveira falando sobre isso, a Vivian falando sobre isso, vários dos professores, das pessoas que estavam dentro desse grupo tão multidisciplinar. Eu vi vocês desenvolvendo durante essa pandemia parcerias, como a parceria com a Microsoft, com a Cisco, por exemplo, né? Como estão esses projetos e essas novidades aí dentro da instituição? Eu digo que a gente precisou pensar numa questão que é eminentemente da instituição, que é ser comunitária. Então, a gente tinha que pensar como é que está o nosso entorno, as pessoas, o que a gente vai oferecer para essas pessoas que é o nosso campo de conhecimento para ajudar nesse momento. Então, a gente teve um braço aí, que a gente pode comentar depois, e teve uma questão que foi... isso tudo estava um pouco engatilhado, né? A parceria com a Microsoft, com a Cisco, a gente tinha um pouco já andado nesse sentido, então eles aconteceram, né? Que são, e aí casa bem com o momento, porque são líderes em tecnologia, então veio em maravilhosa hora, vamos dizer assim. E tem também o braço do Incompetente que a gente estava nesse momento trilhando esse nosso jeito de fazer uma relação com as empresas da região e até Brasil, porque alguns colegas já estão dando consultoria fora do Rio Grande do Sul.
E que esse braço, assim, foi muito bonito que aconteceu, porque as empresas pediram... porque as empresas, elas financiam esse projeto, né? Então, assim, há uma contrapartida das empresas para que a gente possa estar lá com eles. E foi dado carência, né? A gente trabalhou com eles sem receber, a instituição, claro, a NH, financiando sozinha, para depois, esse período, poder ver como é que iam ficar as coisas. Então, não deixou ninguém na mão. A gente procurou o que tinha no exterior e trouxe e traduziu para as empresas poderem estar estudando sobre liderança nesse momento, o que o mundo já estava vivendo e já estava produzindo em termos de conhecimento científico, né? E fomos dando essa acolhida, porque muitos empresários estavam num momento assim de não durmo, não como, não sei, não saber, né? O presumido, porque na verdade o nosso futuro sempre era um futuro presumido. A gente tem essa ideia de futuro consolidado e constituído. Que não existe, né? Só que a pandemia veio mostrar assim, isso é uma fantasia nossa, que a gente cria, claro, para poder viver. Para ter algum conforto. E aí veio tudo isso. Aí agora é o lado psicanalista falando. O lado psicóloga. Então, isso a gente ajudou também bastante, né? Fazendo essa escuta, ajudando. Nunca foi tão importante, o Cervera fala sempre nos soft skills, né? Nunca foi tão importante as soft skills como nesse momento, né? De perturbação da ordem, né? Porque a gente precisa, então, para quem não está familiarizado com o termo, existem as hard skills e as soft skills, né? As hard skills são tudo isso que a gente aprende técnico, né? Aquilo, conhecimento técnico sobre a área. Eu preciso saber construir um software, né? Eu preciso saber desenvolver aquilo que vai ser cobrado de mim como profissional. Mas existe um outro lado que a gente vem acompanhando, que são as habilidades que dizem respeito assim, ao meu relacionar com o entorno, a minha habilidade de mudança de cenário, eu conseguir me adaptar, ter flexibilidade, e eu não preciso ter sempre a razão, mas eu compartilhar. Então, são todas essas habilidades que dizem disso, né, da gente poder trabalhar junto, desenvolver um bom trabalho. E essas são as que a gente procura no Incompany ajudar as empresas a desenvolver nas suas lideranças. Então, a gente faz cursos, né, cursos no local, né, de trabalho, faz mentoria, né, faz seminários e põe a mão na massa também. Muitas vezes vamos junto para as reuniões mais difíceis e sistematizamos junto. Então, é bem importante, assim, a gente tem recebido um feedback diferenciado assim desse trabalho, assim, que está sendo... Hoje abriram as inscrições para o vestibular 2021, é isso? 2021. Eu nem sabia mais como é que funcionava o vestibular na minha época. Eu sei que era 60 dias para ir todo mundo para um lugar fazer um dia uma prova. Um dia não, era 4 dias de prova lá, né? Mudou bastante isso tudo. Vamos conversar um pouquinho de como é esse processo. E de que cursos são esses que a Faculdade NH propõe para a nossa comunidade, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Renata Ros. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a vice-diretora da Faculdade INH, a Renata Ros, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, que você vive o conhecimento. JG Serviços de Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança. Mercator Feiras e Eventos. Até a próxima quarta-feira.
A gente vai estar vivendo a 0 grau em Gramado, no Serra Parque, e o apoio de Look Fair, fechaduras e acessórios. Renata, a gente conversou no primeiro bloco um pouco sobre os desafios desse ano, sobre todas as reinvenções que vocês acabaram se provocando ou acontecendo ao longo desse período. E a gente acabou falando nada sobre também esses braços de extensão, né? Esse apoio, na verdade, um braço de vocês abraçando a comunidade, né? Sim, houve uma preocupação nesse sentido de o que a gente pode estar oferecendo nesse momento para que minimize um pouco, né, o que todos estavam passando, né, os medos, as angústias. E nesse sentido a gente ofereceu atendimento psicológico, né? Então fizemos uma comissão com as egressas do curso de psicologia que toparam o desafio, então atenderam online as pessoas que entraram em contato. Nós também oferecemos mais recentemente mindfulness gratuitamente num horário com uma profissional que disponibilizava então esse momento também online. Explica mindfulness. Mindfulness. Terapia eu acho que todo mundo entende, sim, né? Mindfulness sim. é outra coisa. Sim. Mindfulness eu vou chamar de uma técnica que você vai aprender através da respiração e através de uma nova proposta de se colocar assim no mundo para você estar mais presente, estar sempre presente, assim, né? Tirar o pensamento lá dos rumores do passado e das ansiedades do futuro e trazer o teu pensamento sempre para o agora. Isso é inspirado, claro, no que a gente pode dizer assim, de uma filosofia mais budista, assim, né? Oriental, mas que recentemente então passou por vários crivos científicos e o pessoal norte-americano usa bastante em termos de saúde mental e saúde física e viram resultados, né, que você começa a controlar um pouco tudo isso e tem resultados na vida da saúde física das pessoas, né, além de psicológica física, né. Tem muitos estudos e pesquisas, tem uma série na Netflix que é sobre conhecendo a mente, se não me engano, ali eu acho que tem um episódio que é só sobre mindfulness, né? E é super interessante de ver eu acho muito curioso o poder os que antigos tem. falavam muito de uma pessoa nervosa, né? A gente tem todo mundo a mesma quantidade de nervo, até onde eu sei, né? Sim, sei lá. sim. Evidentemente que a pessoa quer dizer que os nervos estão à flor da pele, que a pessoa está sob tensão extrema, expostas a um momento dramático. E quando a gente está... Todos nós estivemos nesse ano. Isso, perfeito. E esse era um momento em que todos nós éramos levados a um extremo, né? De ter que viver situações que a gente nunca viveu e a gente não tinha uma bagagem, um recurso para buscar o que fazer nesse momento. Não tinha referência Não também, tinha referência, né? essa é a palavra. E nesses momentos a gente pode vir a agir de uma forma impulsiva, né? De uma forma não adequada, começar a beber demais, ou começar a comer demais, ou começar a não dormir. Então a gente pode também ter alterado o nosso padrão fisiológico, né? Então o mindfulness é um exercício, uma técnica que ajuda bastante, é aparentemente simples, mas ela pode ajudar bastante nisso, da gente conseguir se centrar e sair da batida mais nervosa que tu está falando, assim, que o mundo tá e ainda tá vivendo, né? Tava e ainda vive, né? Eu combinei com a minha nutricionista de tirar um ansiolítico que eu vinha tomando já há algum tempo. Ela disse assim, não faz isso agora. Não é momento para isso. Calma. Sim, calma. sim. Tenta sim. não comer demais, evidentemente. Sim. A ansiedade da gente é uma coisa louca, né? A vontade de querer fazer, a necessidade de fazer, todo mundo passou por isso de uma forma em maior ou menor grau, enfim. E evidentemente não é momento para fazer nenhuma bobagem, nenhuma loucura. Não, acho que a gente Muita tem calma. tem que E se graças a Deus respeitar, tá passando, né? Se acolher, se Não respeitar. terminou, mas está passando. Não, O problema é que agora começa o burburinho da nova onda, e daí todo mundo começa de novo a vir... Deixa eu te provocar da nova onda. Como é que é essa nova onda em 2 segmentos especial? Na tua profissão, que tu acaba não exercendo, que é a psicologia, mas é a tua profissão, a psicanálise é... A terapia, ela é a principal ferramenta do psicólogo, a maior parte dos psicólogos se dedicam a isso, né? E que era feita sempre, de acordo com a orientação do conselho, presencial. E a outra é exatamente as aulas, que também não existiam no método à distância, né? São poucos os cursos que ainda não têm
esse presencial. O que muda a partir dessa realidade que neste ano acabou sendo subvertida, dada a necessidade de serem os encontros não pessoais, né, através dos meios digitais, e as aulas serem à distância, como foi com direito, como foi com medicina, como foi com psicologia e outros cursos que ainda não têm isso. É bem curioso. É um desafio para vocês, né? É bem curioso. Eu posso falar assim mais da parte do psicólogo, né? Eu posso falar mais a partir dos depoimentos dos colegas que eu ouço. Já era autorizado o uso da tecnologia para atendimento online, só que isso exigia todo um processo, né? E hoje, com a pandemia, ficou mais simples fazer. Você não precisaria mais de toda uma autorização para poder atender online. Então, isso mudou apenas a abrangência, assim, né? As pessoas poderem usar de uma forma mais tranquila. Quanto aos colegas que não estavam acostumados a atender online, assim, eu ouço de tudo. Eu ouço aqueles dizendo, por favor, volta, né? Não vejo a hora. E eu ouço aqueles que adoraram, que, assim, era tudo que eu queria. Eu estou aqui, eu estou confortável, eu estou, né? E eu estou contigo e adoraram essa experiência. E também vejo pessoas que, do outro lado, são atendidas que nunca imaginaram que poderia funcionar, né? Que consigo funciona, e outras que resistiram e nem foram. Tá? Todo esse tempo sem, no momento onde mais precisou, provavelmente ficou sem, porque não via ali qualquer possibilidade de dar certo, ou não tinha experiência, enfim, com essa ferramenta. Então, é bem interessante. Eu acho que só o futuro para nos dizer o que, né, qual é o efeito de tudo isso, mas hoje eu vejo essa experiência. E o que tu ia falar? Não, eu ia dizer, a energia do presencial é outra, né? É outra. Assim como numa aula, né? E aí nas aulas a gente viveu o remoto, que é diferente do EAD, né? A gente está com os alunos, na hora da aula estamos ali, né? Estamos presentes, damos a nossa aula através dos recursos, exercícios muitas vezes. A gente inovou um pouco nos aplicativos para tentar deixar mais interativo, então a gente até gostou muitas vezes de se aproximar desse mundo e poder ver que ele era possível ir para logo, não para, né, que a gente dizia, vai ser assim, vai precisar aprender, e a gente deixava, né, um dia vamos, mas por enquanto tá. E aí vimos que era possível, que era interessante, mas ainda somos, né, o nosso coração ainda é o coração de estar na sala de aula, porque sala de aula hoje estar em laboratório, estar em espaços makers, estar desenvolvendo habilidades e competências que, para esse momento, eu, por exemplo, que dou uma disciplina de liderança, e eu digo para eles assim, eu não chego aqui explicando para vocês, teoricamente, o conceito de líder e o conceito como está. Não é disso que se trata de aperfeiçoar vocês na comunicação, aperfeiçoar vocês nas emoções, na gestão emocional. Como é que eu vou fazer isso se vocês não abrirem as câmeras, minimamente? Então, começa aí o desafio. Como é que a gente faz comunicação, como é que a gente faz gestão do tempo, como é que trabalha todos esses elementos que compõem um líder, né? Se o online tem tudo isso a vencer, né? Uma tecnologia ainda que a gente tem que ir traduzindo ela, o que tu quer, então a gente leva muito tempo para pensar o que eu preciso, as habilidades e competências que eu preciso formar, eu preciso traduzir elas para essa modalidade, né? Então... Administração, análise e desenvolvimento de sistemas, psicologia, redes de computadores. Faltou algum aqui? Esses são os cursos. 4 cursos. Os 4 cursos da faculdade. E mais os técnicos. Sim, os cursos dos técnicos também. Os técnicos já estão com inscrições abertas, né? Com bolsa para quem tiver interesse de conhecer e tiver interesse de buscar, é só acessar. E tem o processo seletivo de bolsas. Já o ensino superior, as inscrições para o vestibular começam segunda-feira. Começaram hoje, nesse dia 16. Estamos gravando no final da tarde dessa sexta-feira, mas o programa ainda ao ar nesse dia 16, nessa segunda-feira, né? Que doido. Começa hoje, né? Começam hoje as inscrições para o vestibular e o primeiro vestibular
vai ser na quarta-feira, dia 18. Ele é recorrente, é isso? Isso, ele é agendado, a gente já praticava essa modalidade antes da pandemia, que é períodos de agendamento, que o aluno pode agendar quando fica melhor para ele. Então, quem não puder fazer o vestibular na quarta-feira, provavelmente vai ter uma outra data no próximo mês que ele vai poder fazer. E as inscrições, elas seguem também? Seguem as inscrições. Se, por exemplo, a pessoa está recebendo a comunicação agora, nem sabia que tinha psicologia na INH, por exemplo, que eu acho que é um curso hiper procurado, né? Acho que todos os 4 são cursos de ponta, mas enfim, os cursos procurados, né? Não sabia que tinha. Ela pode se organizar, ela tem tempo para isso. Pode se organizar, procura a gente que logo vai ter outra data. A gente está fazendo pelo menos 2 vestibulares agendados por mês. Então, aí até março, por exemplo, a gente vai ter aí umas 6 datas para as pessoas se organizarem para... E o vestibular, ele é uma prova? Ele é uma prova de redação online. Essencialmente. Essencialmente é uma prova de redação online. Que foi o que a gente entendeu que era o que a gente poderia realmente compreender do que esse aluno está demandando e precisando para que a gente possa passar assim num nivelamento, né? Essa expressão não é a melhor, mas é a que o MEC usa. Então, com a redação a gente consegue ver muitas das necessidades dos nossos alunos em termos de comunicação, escrita e conhecimento de mundo, cultura. Os professores, é muito rico esse material, né? Então, é com ele que a gente opera. Maravilha! Administração, análise de desenvolvimento de sistemas e redes de computadores, 2 cursos essencialmente ligados à tecnologia, né, à inovação. O curso de administração também é bastante nessa toada, né, bastante moderno. E a psicologia, os 4 cursos que a nossa faculdade INH oferece à nossa comunidade. É isso? Isso aí. Maravilha. Todos convidados a entrar em inh.com.br/vestibular. Isso mesmo. Ali faz a inscrição e ali também vai agendar a sua prova. Exato. Obrigado pela presença. Sim. Sucesso cada vez agradeço. maior para ti, para a nossa faculdade INH, para a nossa INH, né? Uma instituição da nossa cidade, da nossa região, que nos orgulha demais, né? Esses mais de quase 200 anos, né? Caminhando aí a passos largos para 200 anos. Pouco depois da chegada dos primeiros imigrantes alemães, que a gente completa ali em 2024. Em seguidinha, a gente está fazendo os 200 anos da INH também. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com a vice-diretora da faculdade INH, Renata Ross. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.